Boa noite! Estamos ao vivo! Espero que estejamos ao vivo aí todos. Deixa eu ajeitar as coisas aqui também no YouTube. Para quem quiser e quem puder também assistir lá no YouTube, pode assistir. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez, boa noite. Muito obrigado por estarem aqui nessa quarta-feira. A gente sabe que não é tão fácil para qualquer um vir numa quarta-feira e ficar aqui conversando e ouvindo sobre cães, mas isso é muito importante, tenham certeza que isso com certeza vai mudar o relacionamento dos cães, o modo como a gente cuida dos cães, as coisas que a gente pensa e faz pelos cães para sempre. Isso com certeza vai acontecer. E lógico, como toda quarta-feira abençoada, graças a Deus, eu vou começar contando algumas coisas aqui para vocês, só para poder fazer um aquecimento. Eu gosto bastante desse aquecimento, acho que a gente consegue falar legal. Ou tem um pessoal ali já falando, oi, aí dona Elizabeth, boa noite. Para quem segue a minha história ou para quem não conhece também, eu vou contar agora. Eu já trabalhei, lógico, em pet shops, em clínicas veterinárias, já trabalhei como dog walker também, né, que é quem faz passeio com cães. E durante essa minha experiência com cães, eu me deparei com algumas raças que têm suas peculiaridades e eu queria apresentar algumas para vocês aqui. Lá no pet shop onde eu trabalhei a primeira vez, o primeiro pet shop que eu trabalhei, a dona do pet shop, que era a Andrea, ela adotou uma cachorrinha. Não lembro como foi o que aconteceu essa adoção, como que a cachorrinha veio parar na vida dela, mas ela trouxe para poder morar no pet shop. Então a cachorrinha passava a noite lá e durante o dia estava ali com a gente. Ela era uma pitbull. Essa cachorrinha era uma pitbull. Eu falo pitbull porque era como a gente falava. A gente olhava para ela e falava assim, é um pitbull, essa cachorrinha é um pitbull. Era Clara o nome dela, ela era toda branquinha, tinha algumas manchas mais beges assim, então ela era toda num tom mais claro. E a gente descobriu, a Andrea descobriu pesquisando lá, que a raça daquela cachorrinha era American Staffordshire. Ó, conseguiu até falar e eu não pesquisei, é o nome que gravei aqui. American Staffordshire Bull Terrier. É gigante o nome da raça dela. Mas, ou seja, ela não era um pitbull, uma raça pura de pitbull. Ela era uma dessas sequências ou subdivisões da raça do pitbull. Então ela era uma American Staffordshire Bull Terrier. Ela era super tranquila, ela foi abandonada, né? Eu não sei aonde a Andrea conseguiu pegar ela, mas ela tinha tudo para ser uma cachorra brava, agressiva, reativa, medrosa. E ela era super tranquila, a gente cuidava dela ali no pet shop, a gente dava banho, cortava as unhas, a gente fazia tudo ali com ela, ela ficava numa boa, inclusive com os cães que chegavam lá para serem tratados ou cuidados. Ela sempre tratou com muito respeito todos eles. E ela era uma pitbull. E aí, um primo meu, o Caio, ele comprou. Acho que comprou, eu fico falando aqui sem saber. Mas ele também teve pra ele um pitbull, que era um pitbull cinza, com olho azul, super bonito. Ainda tem esse pitbull, lógico. A Clara eu acho que não tem mais, mas esse pitbull tem. E o nome dele era Hulk. E lógico, ele pegou ele filhotinho, aquela coisa mais bonitinha. Ah, é o pitbull, tal. Você olha o pitbull, não sei o quê. Até que descobriram que a raça daquele cão era American Bully. Essa era a raça daquele cão. Você olhava para ele, pelo porte, pelas feições, né, o formato do rosto, do corpo, você falava que ele era um pitbull. E ele é, na verdade, um American Bully. Até quando disseram para mim, eu comecei a falar que ele era um American Staffordshire, porque ele era muito parecido com a Clara. E depois eles falaram para mim que não, era um American Bully. Aí eu fui lá, pesquisei, e realmente estava bem parecido com o que era o Hulk, na verdade, né? Temos alguns problemas de conexão aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Espero que sim. Desculpa, cortei aqui a história. Neia, Soninha, Letícia, boa noite. Renatão também tá aí. Que legal vocês todos estarem aí. Então o que eu queria dizer e começar essas duas historinhas para que a gente entendesse que muitas vezes o que a gente vê não necessariamente é uma raça definida. Ela tem traços de uma raça, ela pode ser uma outra raça ou não ser uma raça definida. A gente olha e vê uma coisa, mas talvez, na verdade, seja um pouco diferente. E só para completar, tem uma outra historinha aqui mais rapidinha, com relação ao pet shop também, que era uma Chow Chow.
Uma Chow Chow, eu não sei se todo mundo conhece, mas também não tem como explicar aqui o que é uma Chow Chow. Mas eles têm muito o estigma de serem cachorros reativos, traiçoeiros, tal. E tinha essa que ia lá, eu não lembro o nome, eu pelejei, eu falei, deixa eu anotar o nome aqui, mas não me veio na cabeça como era o nome dessa cachorrinha. Ela ia lá tomar banho, numa boa, o dono dela trazia ela ficava com a gente dava banho nela, ela ficava solta lá atrás, uma maravilha. Até que um dia eu tava lá fora cuidando de alguma coisa, da ração, fazendo um outro serviço que não era banho, e quando eu voltei pra dentro da área de pet shop, estava lá essa cachorrinha dentro de uma gaiolinha, né, dentro de uma das baias, onde a gente deixava os cães antes de tomar banho, na filinha, né, dos cães. E aí eu olhei lá dentro e já cheguei falando, oh, que bonitinha, o que você está fazendo aí dentro? E aí essa cachorra avançou e latiu dentro da baia. Eu não abri nem nada, foi pela gradinha mesmo. E aí a Patrícia, que trabalhava comigo, falou, não, Beto, essa não é a tal cachorra, essa é uma outra. Por isso que ela tá aí, porque ela é brava, ela não gosta de muitas pessoas, ela tava com a coleira. Então, na verdade, eu olhei a cachorra, vi a outra, achei que tinha o mesmo temperamento, fosse a mesma coisa, e não era a mesma coisa. Ela era diferente, ela tinha atitudes diferentes daquela outra Chow Chow que eu já conhecia. Perfeito, vamos começar aqui a live de hoje. Ela quer dizer, isso é normal da raça, que é o que a gente ouve, ou será que realmente as coisas que acontecem com os cães, elas são pré-definidas pela raça que esse cão tem? Boa noite a todos, mais uma vez, falaram que tá ouvindo bem, muito obrigado pela resposta, dona Elizabeth. Pelejei, dona Sonia entrou, o pessoal que tá sempre aí. Então quem tiver aí já e quiser colocar o número 1, agora eu mudei, para ficar mais fácil para vocês. Bota número 1 se você já tem um cachorro e bota número 2 se você não tem nenhum cachorro. Só para que eu tenha uma noção aí com quem que eu tô falando, quem são as pessoas que estão aí participando. Número 1 já tem o cão, número 2 não tem o cães. E se você quiser fazer alguma pergunta sobre temas de raça que tenham a ver com a nossa live, vem aqui nas perguntinhas nessa interrogação, faz a sua pergunta, que ela vai ficar pendente aqui para mim, e eu consigo dar essa atenção para vocês mais lá para frente. E se você quiser que alguém assista também essa live, vai lá aqui no aviãozinho, aperta ali e convida alguém para assistir agora essa live. Boa noite! Eu falei boa noite, parecia que eu tava terminando, né? Boa noite, tchau. Não, tá começando a live, então quem entrou agora já colocaram lá 1, 2, 2, duas pessoas que não tem, uma pessoa que tem. Vamos seguindo, que maravilha ter pessoas que não têm cachorro aqui. E lógico, sempre bem-vindos quem tem cachorro, porque temos muito a aprender. E é muito bom ter alguém que tem cachorro, porque vai aprender mais, cada vez mais. Vamos começar aqui com o nosso tema da raça. Estou procurando aqui, estou perdido, parece. Estou perdido mesmo. Hoje eu tô perdido, eu tava acelerado antes de começar a live, terminei nos últimos minutos ajustando as coisas aqui, a luz, um monte de coisa, eu sou meio bagunçado, às vezes, não sempre. Vamos entender então da onde vêm as raças. Vou fazer uma breve explicação, 3, a Né colocou 3 aqui, eu não sei o que é 3, será que ela tem cachorro e não tem? Ah, pode ser, tem, eu já tive, não tem, sei lá, inventou uma nova técnica aí de comunicação através dos números. Já mandei vários aviões. Boa, Elizabeth. Vamos lá para a gente poder cada vez ter mais pessoas falando sobre isso. E como que as raças nascem? Será que elas nascem do nada? Ou existe uma seleção natural? O que será que acontece para que existam as raças? Na verdade, as primordiais raças que vieram, elas não foram criadas, né? Foi um cruzamento aleatório ali de lobos com outros cães selvagens. E aí se originou o primeiro cachorro doméstico, o cachorro que era mais sociável, que começou a trabalhar com os humanos ali. Eles não tinham raças definidas porque não eram conhecidos, mas cada região do mundo, ela tem cães específicos que se adaptam de acordo com a temperatura do local, o tipo de serviço que eles são obrigados a fazer, o tipo de companhia que eles fazem também. Então tudo isso influencia no tipo de cães que tem em cada lugar. E lógico, algumas raças elas são específicas de alguns lugares, ou seja, elas nasceram nesses lugares, como os huskies siberianos, né? Cães que têm uma pelagem muito maior, são cães que são originários e se adaptaram durante a evolução para poder viver nesses lugares mais frios. Então eles têm mais gordura, o São Bernardo, né? Para quem não conhece, é aquele cão bem grandão, maior, maravilhoso, gigante, cheio de pelo, cheio de gordura ali. Então, de acordo com o lugar onde eles vivem, é a forma como eles vão se adaptando e se evoluindo para chegar na raça que a gente conhece hoje. Porém, durante esse processo,
A partir do momento que os cães começaram a conviver com os humanos começaram a criar cães. Começaram a desenvolver cães, fazer cruzamentos para poder pegar o melhor de cada raça, aquele cão que fosse mais rápido, aquele cão que fosse mais violento, ou tivesse, violento não, né, que tivesse uma musculatura mais forte, de acordo com o que eles gostariam de vender ou de passar para as pessoas, ou ter com você para fazer alguma coisa, né, de acordo com o trabalho que eles fossem fazer. Então as raças foram criando dessa forma. E depois de uma cruzação, é ótimo, né? Depois que fazem uma cruzação. Eita, agora a palavra fugiu completamente. Depois que eles cruzam algumas raças para pegar os melhores, eles chegam no espécime, né, naquele que é o ideal, o perfeito, eles começam a reproduzir esse animal e começam a definir a raça, dão um nome para a raça de acordo com o lugar onde ele nasceu, a pessoa que desenvolveu. Então existem várias formas das pessoas criarem as raças. E, lógico, isso sempre acontece. Não necessariamente com a intenção do ser humano, mas os próprios cães, eles vão se cruzando entre si e vão originando outras raças. E durante esse processo também podem acontecer alguns percalços, de as raças não saírem exatamente como quem fez a procriação achou que daria certo acontecer, então o cão aparece com algum problema de saúde, algum problema físico, estrutural, mas as raças vão se perpetuando dessa forma, seja com a mão do ser humano ou naturalmente pela própria adaptabilidade dessas raças. O cruzamento, muito obrigado, Soninha, sabe tudo de cruzamento. 1 é para quem tem cão e 2 para quem não tem. Então meu é 1. Ó, o pessoal já tá até, não preciso nem falar nada aqui. Às vezes eu entro aqui, ó. A Néia só colocou 3 lá porque tava 1, 2, 3. Vamos colocar 3. Então vamos começar aqui. Se alguém tiver dúvida sobre raças, coloca aí nas perguntinhas que eu já respondo já já. E se por acaso você já ouviu falar alguma coisa ou você acredita que algumas raças específicas tenham em comum, você pode colocar aí também nas perguntinhas, dar a sua opinião de alguma raça, alguma coisa que você já ouviu sobre raças de cães. A primeira perguntinha que eu coloquei lá nas enquetes do Instagram foi: qual critério você vai usar para adotar um cão? E lógico, eu coloquei adotar porque tem toda aquela história, seja comprando ou adotando um cão, você está adotando, você está trazendo um cãozinho para viver com você e você tem que ser responsável por ele, então você está adotando independente da procedência. Toma essa. Então eu coloquei qual critério? O comportamento dos cães ou a aparência dos cães? A maioria das pessoas colocou que pelo comportamento que vai adotar um cãozinho. O que é super interessante, é lógico que aqui não tem uma coisa certa ou uma coisa errada. Todo mundo tem todo o direito de escolher um cão da forma que quiser, seja por tamanho, seja por comportamento, um cão mais calmo ou um cão mais agitado, de acordo com aquilo que você vai imaginar para sua relação com o cão. Lembre sempre disso, que é muito importante você prever um futuro, você imaginar, fazer uma prospecção de como será a sua vida com aquele cãozinho, e a partir daí você tentar encontrar um que se encaixe dentro daquilo que você imagina. É lógico que isso não é 100% certo, não são todas as vezes que isso vai acontecer e vai casar. De você querer um cão para tal finalidade e quando você pegar esse cão, ele vai corresponder exatamente a tudo aquilo que você imaginava. O mais importante é que você saiba se adaptar àquele indivíduo, saiba respeitar e entender a individualidade daquela pessoa, daquele cãozinho, para que você possa ter uma vida plena com ele, digna, respeitando tudo aquilo que ele consegue, pode fazer, que tudo aquilo que ele gosta de fazer. Então é importante você levar em consideração, sim, o que você quer, seja um cão mais bonito ou que você gosta de ver, não necessariamente mais bonito, mas para você sim. Inclusive na live de segunda a gente estava falando sobre isso, e aí rolou esse papo de que o cachorrinho dela era feio, ela mesma falou, ele era feio, mas eu amava ele e tal. Então não necessariamente você precisa ter um cachorro que aos seus olhos é bonito, mas também você pode ter isso. É uma questão de escolha. Você precisa entender exatamente o que você espera para que pelo menos esse primeiro contato que você tenha com o cão não seja frustrante. Quando você escolhe um cão por comportamento, entenda que quando você vai até o local da adoção, do canil, não importa se você vai comprar, onde você vai, o primeiro contato que você tem com o cão está em uma situação específica que pode estar gerando nele ansiedade, pode estar gerando medo,
Então, não necessariamente o comportamento que você observa daquele cão ali naquele lugar é o mesmo comportamento que vai se repetir na sua casa. E não só por causa da situação que o cão está lá, principalmente por causa da situação que você vai apresentar para ele. Então, de repente, o cão está num canil, num lugar que ele já está acostumado a viver, e ele tem aquele comportamento ali. Quando você leva ele para casa, o ambiente é outro, a rotina é outra, as pessoas são outras, o modo de se comunicar com essas pessoas e com esses cães é outro. Então, isso tudo pode influenciar o comportamento do cão a partir do momento que você traz ele para dentro de casa. Então, é importante, quando você vai escolher um cão por comportamento, você ter bem claro que isso pode mudar. A aparência é muito difícil mudar. Se você pegar um cão adulto, a chance de mudar a aparência desse cão é muito pequena, eu não diria que é zero, mas é muito menor do que um cão filhote. Se você pega um cão filhote pela aparência, por causa da cor que ele tem, por causa do tamanho que disseram para você que ele vai ficar, pode ser que você se surpreenda com isso. Então, se você vai para um cão que é uma compra de um criador que faz reprodução, que faz procriação, cruzamento de cães, como a Soninha disse aí, pode ser que você consiga tudo isso. Tanto o comportamento um pouco mais dentro do que você imagina por causa dos pais desse cãozinho, e a aparência também. Quando você compra o cão, você pode até conseguir chegar mais próximo, mas sempre é uma surpresa, e você precisa estar preparado para isso, justamente para se adaptar a isso e adaptar o seu cão a isso. Perfeito? Deixa eu ver quem tá aqui, ó. Perguntaram no lugar, boa noite no lugar. Fazia tempo que o senhor não aparecia aí, ó. Vira-lata é raça? Vira-lata não é raça. A Soninha colocou aqui a pergunta, eu peguei aqui no meio do caminho. Vira-lata é mais um comportamento, né? Porque eles foi dado esse nome para esse tipo de cão, que eram cães que viviam na rua, quando se tinha lata de lixo, né? Hoje é mais rasga-saco do que vira-lata. Mas era o tipo de comportamento, que eram cães que viviam na rua. Hoje, inclusive, praticamente não se fala vira-lata. Se fala SRD, que são cães sem raça definida. Então, se você quer se você quer falar de um cão que não tem raça, você diga que é um SRD, ou sem raça. Não há necessidade de falar um cão se você não sabe qual é a raça, certo? Acho que era mais isso que eu queria falar aí, de acordo com o que a Soninha disse aí. Boa noite, eu já tenho um. Estão conversando entre vocês, converse aí. Outra pergunta que eu coloquei lá. Você acredita que as raças influenciam os comportamentos? A raça de um cão, ela vai dizer exatamente o que um cão vai fazer ou não. E aí todo mundo votou que sim, que as raças influenciam os comportamentos dos cães. Vamos entender o seguinte. A partir do momento que você traz um cão para casa, vamos pensar primeiro só onde o cão está, com a ninhada dele, lá no canil, ou onde na ONG, não importa onde seja esse lugar que o cão esteja, mas está lá com a ninhada. Quando você chega lá e olha aquele cãozinho no meio dos outros, o comportamento daquele cão está sim sendo influenciado por todos aqueles cães que estão ali. Os cães, os irmãozinhos dele, a mãe dele e o pai dele, se tiverem por ali, né? Estão sendo influenciados, estão ensinando coisas para ele, ele está aprendendo as emoções e as formas como se comunicar e como se deve se comportar dentro de uma sociedade canina. Então sim, as raças elas influenciam o comportamento nesse sentido. A partir do momento que você traz um cão para viver com você, você apresenta uma nova realidade para ele, e isso é muito importante a gente entender, que você precisa apresentar uma nova realidade para ele, uma nova sociedade. A forma como você quer que ele se comporte, que ele viva naquela sociedade, como ele se relacione. Se você não fizer isso, o cão vai fazer o quê? Aquilo que ele já aprendeu. Aquilo que ele aprendeu com a mãe, com os irmãos, com o pai, com os cachorros que conviviam com ele ali durante o período que ele ficou com esses cachorros, com esses cães. Então, sim, as raças influenciam o que os cães fazem, porque eles convivem com os cães iguais, da mesma ninhada, com a mesma mãe, então eles vêm com comportamentos já pré-adquiridos. Se você não fizer nada para modificar e apresentar novos comportamentos para ele, ele vai sim reproduzir aquilo que o ambiente onde ele vivia apresentava e permitia que ele fizesse. Não necessariamente por causa da raça que ele tem,
mas vamos entender um pouco melhor. Como eu disse lá no começo, muitas raças foram procriadas, foram cruzadas, foram trabalhadas para que nascessem, né? Pegando o melhor de cada cão ali para tentar juntar, cruzar e nascer um cão cada vez melhor dentro das qualidades que aquela pessoa que estava criando imaginou. Então, se você tiver um cão que você quer que ele seja um cão de guarda, ou seja, ele precisa ser um cão mais forte, um cão mais ágil, um cão que lata bastante, um cão bravo, e você reproduzir isso, o cão que tá bravo aqui, ó, ele vai ter outros cães que vão conviver com ele, vão aprender com ele a ser da mesma forma. Isso vai se perpetuando. Então, sim, há uma influência da raça, justamente por causa do tipo de criação que é feito para essas raças. Então, se você pega uma raça específica e existe uma procedência dessa raça, ou seja, existe um histórico genético aí da raça, sim, ele vai trazer comportamentos da raça, porque foi criado dessa forma e foi perpetuado dessa forma. Vamos ver mais boa noites aqui, boa noite. Quem for entrando aí, que não estava no começo da live, se quiser e puder colocar aí número 1, se já tem um cão, e número 2, se não tem um cão ainda. Por enquanto, quem se manifestou aí tá ganhando, quem não tem cão. O pessoal que colocou aí, colocou 2, 2, 2. Se você já tem um cão, coloca 1 aí, se quiser. Outra pergunta que eu fiz lá no Stories, que foi, Eita, até a pergunta tá estranha. O que você acha que é mais influenciado pela raça? Aí eu dei 3 opções. Se você acha que é mais influenciado pela raça a agressividade de um cão, a inteligência de um cão ou a energia de um cão? O que você acha que é mais influenciado pela raça? Se quiserem colocar aí também, pode colocar. Simone colocou que tem cachorro, que tem mais de um. Dr. Luiz Roberto colocou 0. Não sei também o que significa 0, mas deve ser não tenho nada. Embora não tenho nada, era número 2. Boa, Vini, colocou 2 lá também. Soninha colocou inteligência, que acha que a inteligência que é mais influenciada pela raça. Tudo que a gente disse até agora, acho que já dá para entender um pouco que depende muito de como você vai apresentar e que tipo de relacionamento você quer que esse cão tenha com a sociedade e o ambiente onde ele vive. É óbvio, se você tem uma criação de cães que são cães de pastoreio, cães para trabalhar, que vão ser aqueles cães que trabalham cuidando de gado, né, cercando gado, botando gado para dentro. Se você tem essa raça específica, um Border Collie, por exemplo, o Border Collie ele foi criado e foi desenvolvido para esse tipo de atividade. O cão que melhor se adaptou com isso e foi se perpetuando essa raça dele. Todos os cães que são dessa raça, eles têm essa predisposição a isso. Por quê? Geneticamente ele foi modificado. Ele foi trabalhado e chegou-se a isso. Então ele tem essa predisposição, ele sabe fazer isso, porque assim que ele nasce, todos os cães que estão com ele ali, os pais dele, os irmãos dele, também desenvolvem esse tipo de comportamento. Ele já começa a aprender desde novinho, desde que ele está ali ainda, praticamente na barriga da mãe, ele já está convivendo com isso. Então já há um desenvolvimento para isso. Aqui, na verdade, não tem o certo e o errado ou o que é mais influenciado. Tanto a agressividade, quanto a inteligência, quanto a energia de um cão, elas são sim influenciadas pela raça, pelo modo como esses cães foram criados e procriados para poder se desenvolver melhor. Vamos dizer, não vou dizer automaticamente, mas a consequência de você adotar um cão ou trazer um cão para sua casa para fazer atividades que exijam um pouco mais de inteligência, como por exemplo, fazer um agility, né? O cão precisa entender os comportamentos, ele precisa entender para onde ele tem que ir, tudo isso ele precisa fazer muito rápido, precisa ser adquirido muito rápido essa inteligência. Se você quer fazer isso, você vai atrás de uma raça que faça isso com mais frequência, cães que participem de agility com mais frequência. O que vai acontecer? A partir do momento que você pegar esse cão, a sua forma de lidar com ele vai ser focada em desenvolver esse cão para isso. Então, logo de cara, os primeiros meses desse cão, ele já vai ter muito desenvolvimento cognitivo. Vocês vão fazer muita questão de que ele aprenda muitas coisas, muitos comandos. Cães que vão para exibição, que vão para shows. Todos esses cães, quando você pega eles,
você tende a focar mais na inteligência desse cão. Então, automaticamente, esses cães vão se desenvolver mais rápido, serão mais inteligentes. Mas isso não quer dizer que eles sejam mais inteligentes que os outros. A questão é que quando você pega um outro cão qualquer, você demora para iniciar um processo cognitivo com ele. Porque esse não é o objetivo dessa raça que você conhece. Você adotou ele porque você gostava, você queria um cão, mas você não desenvolveu esse lado cognitivo dele logo no início, desde que ele chegou. Então a tendência é que ele tenha um pouco mais de dificuldade para aprender, que ele demore um pouco mais para aprender. Não que ele é menos inteligente ou não do que o outro, mas a influência da raça com relação a isso é por causa da forma como você vai tratar o cão. Então, por exemplo, energia, cães que têm muita energia, cães que correm muito, aqueles galgos, né, que são cães bem magrinhos, que são utilizados para corridas de cães. Quem pega um galgo, a primeira coisa que faz é se preparar para correr com esse cão, é gastar a energia desse cão, é colocar ele para correr, colocar ele em fisioterapia, fazer natação, milhares de coisas. Então a gente vai desenvolvendo isso de acordo com a raça que você criou. A raça ela serve para definir mais ou menos qual é o rumo que você vai seguir com aquele cão. E isso acontece com os cães de companhia, que hoje a gente pode até encontrar como cães de apartamento. Quando você pega um cão de uma raça que é tida como uma raça de companhia, quais são as chances do seu relacionamento com esse cão incluir muita atividade, muita corrida, muito desenvolvimento cognitivo? As chances são menores. Então você tende a entender que as raças vão influenciar diretamente nessas questões. Mas o que vai acontecer é que as raças vão definir a forma como você vai se relacionar com esse cão. Não que isso esteja certo ou errado. Lembra que eu falei no começo, é importante que você tenha uma visão de futuro de qual é o relacionamento que você quer ter com aquele cão. Para a partir daí você começar a desenvolver aos pouquinhos esse relacionamento. Isso também não quer dizer que se você pegar um cão que por raça e por conhecimento é um cão de muita energia, que você vai precisar gastar a energia dele o tempo inteiro. Você precisa adaptá-lo à sua rotina. Essa é a parte mais importante de tudo isso. Deixa eu ver, o pessoal colocou aqui, eu fui falando, eu vim entrando aqui, ó. O pessoal colocou inteligência, ó. Ficou clara essa questão da relação da raça com a forma com que você vai se relacionar com o seu cão. É isso que influencia diretamente cães que são tidos como mais inteligentes, ou mais energia, ou ainda mais agressivos. Alguém colocou aqui, ó, corri o dia inteiro atrás da vaca, na roça tinha atividade o tempo inteiro, né? Boa noite, doutor Ricardo Improta. Qual a raça considerada com maior inteligência? Boa, deixa eu ver, eu não quero perder essa pergunta aqui do Vinícius, hein? Bom, eu já falei aqui, vamos falar agora. Eu não sou um especialista em raças, até porque a cada mês, a cada dia, você encontra uma raça diferente. Inclusive, lá no começo, a Soninha perguntou se vira-lata era uma raça, mas em uma das lives, eu falei um pouco sobre aquele cãozinho caramelo, o cãozinho malhadinho, manchadinho, né? Que existem nas ruas de todo o Brasil aí, que são já uma raça. Ela não é registrada, ela não é definida pelos órgãos competentes como uma raça, mas ela já se perpetuou. Ela existe em vários lugares, são cães muito parecidos, com a mesma pelagem, com a mesma cor, mesmo comportamento. Então, sim, existem outros tipos de raça que vão criando automaticamente. Eu não sou especialista em raças. O Vinícius perguntou qual a raça considerada com maior inteligência. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei qual é a considerada com maior inteligência mesmo. Desculpa se eu não soube responder essa pergunta aí, Vinícius. Não é a minha especialidade, mesmo porque eu trabalho com o indivíduo. Eu trabalho no desenvolvimento daquele indivíduo para que ele seja o mais inteligente que ele pode ser, que ele consegue ser. Então eu não sei, na verdade, qual é a raça mais inteligente que existe, se é que existe, né? Ficou claro, Vinícius? Desculpa aí, cara. Vamos lá, seguindo. Eu fiz uma pergunta no Instagram também. Se vocês quiserem colocar a opinião de vocês, eu até perguntei, vou perguntar de novo. Se tem algo que você acredita ou já ouviu falar que seja específico de uma raça. Se tem alguma coisa que você acha que é de uma raça específica ou que você já ouviu alguém falar que é específico de uma raça,
Coloca aí pra gente conversar sobre isso. Eu vou dar minha opinião aqui Deixa eu ver se tem, desculpa. Nem vi se tem. Não, ninguém botou nenhuma resposta sobre esse tema. Mas eu já ouvi falar muito, inclusive no Instagram, em várias postagens eu vejo coisas desse tipo, que é com relação aos cães da raça Shih Tzu. São cães que comem cocô. Essa é uma afirmação. Eu já ouvi mais de uma vez, inclusive, que cães da raça Shih Tzu são cães que comem cocô. Isso é uma afirmação específica de uma raça. Agora vamos entender a fundo, ou se você não quiser entender a fundo, vamos entender como é que funciona essa questão de se definir o que é que uma raça faz ou deixa de fazer. Como a gente já conversou, muitos comportamentos, a maioria dos comportamentos, os cães aprendem com os pais e com aqueles outros cães que estão em sua ninhada. Em algum momento da história desses Shih Tzus, um dos cães começou a comer um cocô. E aí a gente já conversou sobre coprofagia aqui, não vou entrar em detalhes de coprofagia, mas em algum momento esse cão apresentou esse comportamento, comendo cocô. Os filhos desse cão, a partir do momento que nasceram e conviveram ali o período 2 meses até mais com aquela família, eles adquiriram esse hábito. Eles começaram a reproduzir o comportamento, porque o comportamento dos pais é reproduzido pelos filhos e pelos seus irmãos. Então, os Shih Tzus começaram a comer cocô porque em algum momento isso aconteceu com um dos Shih Tzus e foi se procriando e eles foram, a maioria deles, comendo cocô por aí. Só que a maior verdade é, isso é normal. Pode até ser que eles comam cocô, mas é normal? O que está acontecendo? Se é uma reprodução de comportamento, é uma questão de você modificar esse comportamento, para que a partir dali isso não aconteça mais. O mais provável dos cães, embora eu não ia falar de coprofagia aqui, dos Shih Tzus, é uma disfunção de digestão. Uma disfunção, esqueci o nome completamente. Hoje eu tô ruim de palavras, né? Mas é não conseguir absorver corretamente os nutrientes da alimentação. Quando isso acontece, é um dos fatos para que o cão coma cocô. Então isso pode acontecer com os Shih Tzus, eles terem uma dificuldade de absorção de nutrientes, isso pode ser uma coisa genética deles, mas não que é normal eles comerem cocô. É só uma questão de você adaptar a alimentação dele, a nutrição dele, de acordo com o que aquele cãozinho consegue absorver. Sempre acompanhado de um veterinário, um nutrólogo, se for o caso, nutróloga. Mas não é normal e não deve ser considerado como uma coisa que é da raça. Isso sim foi trazido por antepassados, em algum momento aconteceu essa curva dos cães comerem esse cocô, só que não fizemos nada para mudar isso. As pessoas permitiram que esse comportamento fosse se progredindo, se perpetuando por aí. Mas a verdade é que isso não é normal, não pode ser normal e precisa ser feito alguma coisa para que isso não aconteça com esses cãezinhos. Senão eles vão ser sempre taxados como cães que comem cocô. E aí a gente cai na armadilha da desculpa. Quem já está há mais tempo aqui já deve ter ouvido eu falar de armadilha da desculpa. Mas é exatamente isso. Você ouve uma coisa sobre uma raça específica de cão e você simplesmente acredita que aquilo é o normal. Que você não vai fazer nada para mudar aquilo porque o cão é daquele jeito. Seja, não importa se aquilo faz mal para ele ou faz bem, ou se aquilo está te indicando um problema de saúde do cão. A gente se acomoda nessa armadilha porque muitas pessoas disseram, a maioria das pessoas disse que isso é normal do cão fazer. Se você parar um pouco para pensar, não precisa ser nem muito, você vai entender que não é normal e não faz bem para o cão comer cocô. Alguma coisa está errada aí. Então não caia nessa armadilha da desculpa com nenhuma raça, para nada. Teve um pessoal que colocou, vamos ver aqui rapidinho, ó. Valeu, Vinícius, que bom que você entendeu o meu lado aqui. Beagle destrói os móveis. Eu não sei se Beagle destrói os móveis, mas eu já ouvi falar que Beagle é teimoso, que Beagle não aprende porque ele é muito agitado, mas provavelmente isso vai acontecer se ele for muito agitado, ou seja, ele tiver muita energia acumulada e não for direcionada para os lugares certos, seja para fazer um passeio, uma caminhada, uma corrida, ou roer as coisas que são apropriadas para cães, a tendência é que ele vá levar esse comportamento para uma destruição de móveis.
Só que isso não acontece só com o Beagle. Eu nunca ouvi falar específico de Beagle destrói os móveis, mas isso é o que acontece, que é a mesma coisa que a gente disse do Shih Tzu. Não é normal, não faz bem pro cão. A gente precisa fazer alguma coisa para entender isso. Eu preciso ajudar pelo menos aquele indivíduo que está lá na minha casa. Se ele está destruindo móveis, opa, peraí. Eu preciso entender aonde está faltando, o que preciso ainda oferecer para esse cão. Uma atividade cognitiva, mais atividade física, uma socialização mais legal para ele. Tudo isso é importante. De repente ele não está nem descansando direito. Mas isso é específico do indivíduo, não é todo cão que vai destruir móveis. O meu não come cocô. É um Shih Tzu, provavelmente é um Shih Tzu. Tem ele há 11 anos e nunca aconteceu isso. Então já desmistificamos aqui que não é normal e não é comum da raça Shih Tzu comer cocô. Parabéns, né? Então a nutrição dele deve estar, maravilhosa. Vamos ver, o Vinícius colocou aqui, ouvi uma vez sobre Border Collie ser a raça mais inteligente. Até por isso ser uma raça muito usada no cinema. Mas é a resposta do Vinícius. Achei que era uma pergunta sobre o comportamento que é da raça. Perfeito. Eu também já ouvi bastante sobre Border Collie, inclusive o primeiro, antes do Border Collie, era a Lassie, né? A Lassie ela era uma cachorra, não sei qual é aquela raça. Hoje tem os menorzinhos, né? O Shelter, pastor de Shetland, uma coisa assim. Mas eram considerados cães mais inteligentes, ou inteligentes pelo menos para aquela época. E tem aqueles menorzinhos também, coisa falando de filme. Quem já assistiu o filme do Máscara, tem aquele cachorrinho também, que eu não vou lembrar a raça, eu sou ruim de raça, e eu tenho um livro de raças. Em um lugar aqui eu tenho, mas é muita raça. E cada vez tem mais. Não estou dando minha desculpa, mas é verdade. Eu esqueci como é o nome daquele cachorrinho lá. É algum terrier da vida aí, que também é muito utilizado, que é tido como muito inteligente. Então quem tem cães dessa raça, tendem a fazer ele se desenvolver com essa inteligência. Mas muito bom, Vinícius. É exatamente isso aí que acontece mesmo. Bom, vamos continuar aqui com as nossas perguntas e enquetes do Instagram. Todo cão pode ser criado em um ambiente pequeno? E aí era só sim ou não. E aqui falando de raças. Quando você pensa em raças, obviamente existem raças de cães menores, cães de companhia, cães de apartamento, e raças de cães muito maiores, cães de trabalho, cães de guarda, que a gente pode entender como cães de guarda. Então, independente disso, será que é fácil ou todo cão pode ser criado em um ambiente pequeno? Se você entender que aquele indivíduo que está ali, independente da raça dele, ou se a raça dele já te disser que ele tem a tendência a ser um cachorro que tem bastante energia, mesmo que você tenha ele num lugar pequeno, existem milhares de outras formas de você gastar uma energia de um cão. O trabalho físico, ele é importante, ele é muito importante. Você precisa ter um cão ativo, que passeie, que brinque bastante, mas você precisa ter um cão também que desenvolva outros músculos, como por exemplo, o cérebro. Você não precisa de um lugar enorme, muito pelo contrário, você pode estar num lugar pequeno, que é até mais tranquilo para o seu cão, que ele conhece tudo que acontece ali, a rotina não muda muito, e você consegue ajudá-lo e ensinar coisas novas para ele ali, desenvolver o cognitivo dele, gastar essa energia, se é dessa forma que você entende, por não ter um cachorro grande no apartamento ou num lugar pequeno, é porque você está imaginando só que ele vai precisar de espaço para correr. Só que uma parte do desenvolvimento do seu cão é a atividade física. Existem outras partes. Tudo isso dentro daquelas necessidades básicas que a gente precisa atender do cão. Atender a atividade cognitiva, socializar o seu cão. Que lugar melhor para socializar o seu cão num lugar pequeno, onde ele vai ter o contato com as pessoas e com outros cães que aparecerem por ali. Não tem como ser diferente. Então sim, todo cão pode ser criado em um ambiente pequeno, desde que você consiga atender às necessidades daquele cão. Se ele for um cão muito grande, provavelmente você vai precisar sair com ele mais vezes, fazer atividades do lado de fora, mas nunca esquecer de dar atenção aos detalhes dentro de casa, as coisas que seu cão precisa entender e desenvolver dentro de casa. Faz sentido isso, Sidney, que acabou de entrar aí, e dona Elisângela? Boa noite. Faz sentido você ter um cão grande dentro de um ambiente pequeno, porém atendendo às necessidades que esse cão precisa para ter uma qualidade de vida? Beleza. Quem entrou agora aí que não estava antes, coloca número 1 se você já tem um cão e número 2 se você não tem um cão.
Se quiser fazer como as outras pessoas, pode pôr qualquer número, porque parece que as pessoas põem qualquer número aí. O importante é colocar um número. Mais uma pergunta que eu fiz lá no Instagram. O que influencia? Nossa, agora o professor Pasquale, nossa, vai me chicotar aqui. O que influencia mais um comportamento? Será que o que influencia mais um comportamento é a herança ou é a criação? Vamos entender isso. Os dois influenciam comportamentos. Tanto tudo aquilo que o cão aprende e vem da espécie dele, da raça dele, da forma como aqueles cães foram criados. Isso é uma questão de herança, não necessariamente uma herança genética, embora a herança genética ela tenha um papel muito grande em cães que têm um desenvolvimento. Por exemplo, um pug, que é aquele cachorro que tem o focinho super achatado, que fica roncando, né? Roncando, fica fazendo... tem dificuldade para respirar. Então isso é uma herança genética. Isso vai influenciar no comportamento desse cão com relação a correr ou fazer muita atividade. Ele vai ser um cão que não consegue fazer muita atividade. Isso é uma herança genética. Mas a herança de comportamentos, ela existe, da mesma forma que eu disse que a herança da criação é ótimo, que a criação ela também vai influenciar os comportamentos. Qual é a diferença entre uma e outra? A da herança, que é aquilo que vem dos pais e da ninhada desse cão e da criação que esses cães tiveram, ela só vai se fazer presente se não houver uma outra alternativa para esse cão. Se ele não aprender uma coisa nova, se você não mostrar para ele que existem outras opções de comunicação e de comportamentos, ele vai sim fazer aquilo que a herança dele está mandando ele fazer. O que ele aprendeu nos primeiros meses de vida, o que a carga genética dele está trazendo. Agora, se durante a criação você fizer questão de apresentar novos comportamentos, de desenvolver autocontrole do seu cão, desenvolver a segurança do seu cão, desenvolver a confiança do seu cão, olha quanta coisinha que eu pus aqui. Ou seja, isso é criação. Se você fizer questão de mostrar uma nova vida para o seu cão e a forma como ele precisa se relacionar e viver nessa sociedade que você inseriu ele, sem dúvida é a criação que vai influenciar o comportamento. Agora, se você deixar para o destino, aí a herança vai falar mais alto. Em compensação, se existem comportamentos que não são de herança, por exemplo, como a Eloá colocou aqui, o Beagle que destrói móveis. A gente pode ouvir que muitos animais, principalmente quando filhotes, destroem móveis, roem pé de mesa, roem sapato, chinelo, meia, sei lá, tudo que eles virem pela frente eles roem. É uma questão de criação. Você não fez nada. Só que ele também não tinha uma carga de herança aqui genética para dizer para ele o que ele precisava fazer com aquela necessidade que ele estava sentindo. Seja um dente que está caindo ou uma ansiedade, um estresse. E ele precisava roer alguma coisa para relaxar, que isso é um dos comportamentos dos cães para relaxamento. Se você não apresentou uma novidade para ele, e se ele não tinha essa carga herança e genética, ele vai desenvolver um comportamento por si só. Ele vai buscar alternativas para atender aquilo que ele está precisando. Por isso que a Néa também colocou que o Shih Tzu dela não come cocô, porque ele tinha talvez essa carga genética, essa herança, só que durante a criação foi apresentada uma outra coisa para ele. Ele foi alimentado diferente, ele teve brinquedos para morder, ele teve toda uma questão psicológica atendida, segurança, ele sabia exatamente onde ele estava, o que acontecia. Tudo isso influencia a quantidade de alimento que ele comia. Então, provavelmente, a criação modificou esse comportamento. Só que se não tiver criação e a herança for ruim, ele vai criar um comportamento por si só. E não é isso que a gente faz aqui, né? A gente está aqui para se preparar e ensinar para os nossos cães o que eles precisam de melhor para a vida deles. A Sidneia, pois, eu tenho um Pit e 3 Bulls. Saem todo domingo para passear. Ó, isso aqui é o que eu estava falando lá no começo de questão de raça. Ela mesma colocou, eu tenho um Pit e 3 Bulls. Eu não entendi o que ela quis dizer, o que ela tem. O que é um... Será que é um Pinscher? Será que é um Pinscher e 3 Pitbulls? Ah, não sei, mas não importa. O importa é que ela tem 4 cachorros, saem todo domingo para passear, provavelmente dentro de casa, deve ter alguma atividade entre eles também, porque são 4, de algum jeito eles arranjam uma forma de passar o tempo juntos aí. Isso que é mais importante, é a forma como a gente vai criar os cães que vai definir o comportamento dele. E aí vamos para mais uma aqui, ó. Tem uma historinha que eu queria contar, não sei, vou contar aqui agora.
E aí eu vou aproveitar e vou entrar numa outra questão que eu acredito que eu já ouvi bastante de outras pessoas, em outros lugares, e eu vou contar essa história e vou emendar nisso. A história é quando eu trabalhei no pet shop, na clínica veterinária, que era de madrugada que eu trabalhava lá, pegava uns perrengues pesados. E aí, muitas vezes, muitos cães tranquilos, alguns cães mais agitados, mais agressivos por causa de dor, ou porque era a natureza do cão, a criação do cão. E aí tinha um cãozinho que tava lá tomando o soro, né, que às vezes eles vinham com algum problema, diarreia e tal, e aí colocava no soro. Eu não sei, não sou veterinário, estou falando o que eu achava que era dentro do que eu via. E super de boa, tranquilo, tomando soro ali numa boa, aí fica lá 15, 20 minutos, a família estava lá, eu lembro que estava a mãe, a filha, e tinha mais 3 ou 2 criancinhas, viu como eu lembro? Lembro que tinha crianças nessa história. E aí o cão numa boa, tranquilão, tomando soro lá, pegou a veia, passou o esparadrapo para segurar no lugar, maravilha. Aí quando terminou, eu era auxiliar de veterinário, ela pediu para eu retirar o esparadrapo do cão que estava ali. E lógico, eu fui sem problema nenhum. Eu fui até lá, comecei a tirar, só me preocupando aqui com a patinha, passando o alquinho ali, puxando devagarzinho e tal. E aí uma das crianças falou, olha só, olha só. E aí eu não entendi o que era olha só, só que eu olhei. Aí eu olhei pro cachorro e ele já tava com os dentes aqui, ó. Ele já tava pronto pra me morder ou pra avançar em mim. Entenda o que eu falei. Ele estava tranquilo, tomando soro numa boa, na hora de pegar a veia, foi tudo tranquilo, numa boa, na hora de tirar aquele esparadrapo da pele dele, segurando a pata, puxando, fazendo todo o processo de limpeza, ele chegou no limite. É isso que a gente precisa entender. Ele não mordeu, não avançou graças àquela criança, porque aí eu falei, alguém fica aqui com ele. Aí a pessoa ficou ali, eu terminei rapidinho, né, acelerei o processo, igual puxar o esparadrapo do braço aqui, arrancar os pelinhos, mas não tivemos incidente. Porém, o cachorro ele já tinha chegado no limite dele. E aí eu vou puxar para uma outra questão, que é quando a gente ouve, que eu já ouvi falar, que os chow-chows, por isso que eu contei aquela história lá no comecinho sobre aqueles 2 chow-chows que eu tive o prazer de conhecer, e eu já ouvi muitas pessoas falarem que chow-chows são cachorros traiçoeiros, que quando você menos espera, ele avança e te morde. Inclusive eu atendi uma cliente que ela tinha um chow-chow, que era, nossa, lindo, maravilhoso, um preto, brilhava, maravilhoso, só que ninguém conseguia botar coleira nele. Então, inclusive, ele ficava o tempo todo com uma cordinha, porque quando iam colocar a coleira, eles puxavam a cordinha para colocar a coleira, porque ele já tinha mordido outras pessoas enquanto colocava a coleira nele. E era um chow-chow, e essa foi uma das pessoas que disse para mim que ele era traiçoeiro, que você tava ali fazendo as coisas, quando você ia colocar a coleira ou fazer alguma outra coisa mais específica, ele mordia a pessoa. E ele mordia mesmo, mordia aquela de machucar. É um cão até forte, né? Então qualquer mordida de um cão forte é uma mordida que vai me machucar. Nossa, a Didiné colocou um textão aqui. Peraí que eu já leio isso, Didiné. Deixa eu contar essa história aqui. Aí, existe esse estigma da raça, que é cães traiçoeiros. Vamos tentar entender um pouco aonde eles chegaram e como eles chegaram até esse ponto, pra gente entender o que a gente precisa fazer com aquelas questões de se ouvir e não cair na armadilha da desculpa de que o cão é traiçoeiro e pronto, eu vou tratar ele sempre com cuidado para que ele não seja traiçoeiro comigo, ou eu vou ser mais forte com ele para ele não ser traiçoeiro, já está preparado, ou seja, não cair nessa armadilha da desculpa. Os cães, eles apresentam alguns sinais, né, eles têm alguns comportamentos que eles apresentam para mostrar que estão com desconforto. Nenhum cão, ele vai ter como comportamento para te mostrar que está desconfortável, te morder. Não é o primeiro comportamento, esse é um dos últimos, porque inclusive é estressante para o cão também. É como se a sua pessoa, você começasse a gritar no meio de um lugar, porque você já não aguenta mais, sua cabeça tá cheia, e aí você tem um ataque de loucura. Vou colocar loucura aqui, né, porque pode ser gente que faça isso normalmente, e você começa a gritar por ali. Aquilo te faz mal, te incomoda, você fica com a cabeça latejando, é ruim. Então, pro cão, imagina que morderam alguém, ou alguma pessoa, alguma coisa, é esse nível de limite. Ele já tá muito ali, já faz mal para ele. Então, todos os cães têm um processo. Ele vai te apresentar microcomportamentos, e esses comportamentos vão aumentando de intensidade para que você perceba que aquilo está desconfortável, que ele não está gostando, que ele está com medo daquilo, que ele está querendo sair daquela situação.
É importante a gente entender esses pequenos comportamentos, esses pequenos sinais que os cães apresentam pra gente, para que a gente possa oferecer o melhor para o cão, seja tirar ele dessa situação ou oferecer o que ele está precisando naquela hora para tirar essa ansiedade, esse estresse que está desconfortável no pensamento dele, que está deixando ele desconfortável. Chow-chows, que era o que a gente estava falando de cães traiçoeiros, que são cães que a primeira coisa que eles fazem para te mostrar que está desconfortável é te morder. Essa é a primeira coisa que eles fazem. O que aconteceu durante a evolução desse cão? Em algum momento, durante a criação e as pessoas que tiveram esses cães, não foram respeitando os sinais que esses cães estavam dando sobre o desconforto, sobre o medo, sobre qualquer problema que esse cão tinha com o relacionamento que estava acontecendo, com a situação que ele estava vivendo. E essas pessoas foram ignorando isso. Foram ignorando, aqui ó, foi subindo. E o limite do cão foi ficando cada vez mais aqui em cima. Ele já entendia que ele tinha que apresentar um outro tipo de comportamento para que as pessoas entendessem. Então ele chegou num ponto que ele latia. Então ele latia antes de morder ou de fazer qualquer coisa. Só que em algum momento isso parou de funcionar também. E aí, os cães que nasceram desse último estágio aqui, a primeira coisa que eles aprenderam com a mãe e o pai dele, foi que o primeiro sinal de desconforto, a mãe mordia. Então eles entenderam que qualquer desconforto que eles tinham, eles precisavam morder. Era isso que eles tinham que fazer. Então a gente entra naquela questão do que influencia o comportamento, se a raça influencia o comportamento. Não necessariamente, porque isso aqui foi um processo de criação, um processo de desrespeito aos sinais que o cão estava apresentando. O que tem que ser feito então nesse momento? Se você já tem um histórico e você já sabe que o cão pode ser traiçoeiro, ou seja, você vai entender que na cabeça do cão, o único sinal de desconforto que ele consegue te mostrar ao menor desconforto é uma mordida. O que você precisa fazer? Você precisa trabalhar a autoconfiança desse cão para ele parar de apresentar desconforto nas situações. Esse é o primeiro passo, é você trabalhar todos os processos que você faz com esse cão, desde uma alimentação, um carinho, um passeio. Você tem que planejar para que tudo isso dê muito certo. Não tem a chance de dar errado para esse cão. Nesse momento não pode dar nada errado para ele. E, junto com isso, você vai inserindo pequenos desconfortos e mostrando para ele que ele não precisa morder para isso, porque você não vai deixar chegar nisso. Existem sinais que os cães oferecem sem precisar pensar, que são sinais como nós também. A linguagem corporal nossa, ela é muito viva com relação a isso. Tanto que quem estuda muito bem, psicólogos fazem isso muito bem, inclusive, acho, que o movimento dos nossos olhos, eu ficar olhando para cá quando eu tô falando com vocês, eu bocejar, ou o jeito que minha boca puxa, e milhares de comportamentos, sinais, que eu não penso para fazer isso, que é o meu corpo, a minha fisiologia que me diz o que eu preciso fazer, sem eu pensar. Os chow-chows também fazem isso. Eles têm esses micro sinais de desconforto. E embora eles não saibam que estão ali, eles estão. Então você precisa entender que esses sinais existem, reconhecer esses sinais, e sempre que esses sinais aparecerem, você tirar o desconforto do cão. Tem até um treino que a gente faz com a coleira própria do cão. A gente põe a coleira, só que isso dentro de casa, lógico. E aí você coloca uma tensão na coleira, ou seja, você dá uma puxadinha nela. E você fica com essa tensão até que o cão entenda qual é o comportamento que ele precisa fazer, ou seja, para onde ele precisa virar para poder esse desconforto ceder. E é nesse momento você vai trabalhando esses comportamentos, esses micro comportamentos, para que o cão entenda que ele não precisa mostrar esse último comportamento, que é o único que ele conhece e sabe utilizar. Os outros ele utiliza sem saber esses pequenos sinais. Então é esse tipo de trabalho que a gente precisa fazer com qualquer cão, tá? Mas se já existe um histórico do cão ser agressivo ou ser traiçoeiro, te morder do nada, é porque ele não sabe respeitar os próprios sinais. Ele não entende que esses sinais existem. Então você dentro de casa vai fazer pequenos trabalhos de desconforto com esse cão, ou seja, muito bem feito. É importante que seja até um profissional, se você não quiser se arriscar e colocar mais em risco a sua saúde e a do cão também, colocar um profissional para fazer isso. Mas é dessa forma que você vai fazer, aos poucos, entendendo e respeitando os pequenos sinais que esses cães dão. Deixa eu ler rapidinho aqui o que a Sidneia colocou.
Minha pitbull se dá com todas as pessoas e cães, mas o namorado da minha neta, ela não pode ver, nem sentir o cheiro, nem ver, ela sente o cheiro dele quando está chegando, já começa a ficar indócil e latir, ela não suporta ele. Ou seja, então não é que ela se dá bem com todas as pessoas e cães, tem algumas pessoas que não. Então é legal, Sidney, se é só ela, se ela se dá bem com todos os outros cães, todas as outras pessoas, é legal fazer um trabalho com ela fora de casa com essa pessoa, se vocês quiserem, o que é bom para a saúde mental dessa cachorrinha, você fazer num ambiente neutro. Porque dentro de casa, como você mesmo disse, ela já percebe a chegada dele por cheiro, por qualquer coisa, e já começa a apresentar aqueles comportamentos que ela sabe que funcionam para ele, para tirar ele de perto ou para ela se afastar dele, e você faz isso na rua. Geralmente com uma distância bem maior, você leva ela num lugar onde ela está acostumada, com um brinquedo que ela já gosta, um petisco que ela já gosta, e essa pessoa ela fica bem longe. O que é o bem longe para ela? É a partir do momento que ela não mostrar desconforto com essa pessoa. Se ela precisar ficar a 200 metros de distância, que fique. E aí aos poucos vão se aproximando. Isso se você quiser que as pessoas se dê bem com esse cão, o que é importante para a saúde mental do cão. Perfeito, deixa eu ver se sobrou alguma pergunta. Babi, boa noite, Babi entrou aqui também. Beleza, não temos perguntas, não tem problema, o que é ótimo. Espero que eu tenha... Nossa, mexi no microfone. Espero que eu tenha respondido a maior parte delas, tirado a maior parte das dúvidas com relação ao que a raça influencia e o que não é normal da raça. E o que é importante a gente sempre entender? Que a gente não pode e nem deve aceitar padrões. Aceitar coisas que dizem pra gente que são a verdade e a realidade daqueles cães. Seja por causa de uma raça, seja por causa de um cão que já é adulto e já passou por algumas experiências e apresenta alguns traumas ou comportamentos já adquiridos. A gente nunca pode, nunca deve levar isso como uma certeza absoluta. Lembra da armadilha da desculpa. A partir do momento que você ouviu alguma coisa ou leu alguma coisa sobre uma raça específica ou sobre um cão específico, e você falou, ok, vou tomar cuidado com isso para que isso não aconteça. Você caiu na armadilha da desculpa. Você acreditou que aquela era a realidade daquele cão, que ela não podia ser mudada. A partir do momento que você ouve alguma coisa sobre um cão, você tem que pensar, o que será que está fazendo isso acontecer? E melhor, o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Para que ele tenha uma outra opção? Uma das coisas mais importantes com relação a relacionamento e comportamento de cães é você dar opções para o cão. O cão precisa ter o que escolher. Se ele não tiver o que escolher, ele só vai fazer uma coisa. E geralmente é uma coisa que ele já sabe. Porque você não está dando opção para ele fazer uma outra coisa. Para ele escolher uma coisa diferente. E como que a gente faz isso? Se prepare. Entenda como é que os cães se comunicam. Como são esses sinais que os cães dão. Entenda de comportamentos, entenda como modificar comportamentos. Aprenda que cães são individuais, que as bagagens que eles trazem de comportamento, elas só vão funcionar e só vão vir à tona se você não apresentar uma nova realidade para o seu cão. Ou seja, se você não puxar as rédeas desse relacionamento, se você não entender que todo o comportamento que o cão tem dentro de casa é uma responsabilidade sua, é alguma coisa que você deixou de fazer ou deixou de observar. A partir desse momento, se você estiver preparado, entender, não aceitar a primeira resposta que te derem, você ir atrás e conhecer aquele indivíduo que é o seu cãozinho, não tenha dúvida que não vai ter raça, não vai ter herança, não vai ter histórico que vão fazer com que os comportamentos desse cão se mantenham. É você quem vai apresentar e dar uma nova realidade, uma nova vida, uma nova qualidade de vida para esse cão. Só depende da gente. Se a gente deixar na mão deles, coitados, a gente tirou eles do ambiente natural deles e quer que eles saibam como agir e como reagir e como interagir com esse ambiente novo onde você trouxe ele. Então façam isso, que com certeza vocês serão os melhores amigos dos seus cães. Muito obrigado a todos que estiveram aí, que participaram, que deram suas opiniões. A gente se vê sempre, isso é muito legal ouvir a opinião dos outros. Desculpa se eu não consegui responder alguma coisa ou se não ficou muito claro o que eu quis dizer. Lembrem que essa é a minha visão, é a forma como eu trato isso, é o método que eu aplico para dar uma vida boa para os cães. Se você tem outras visões, vamos conversar sobre isso, é maravilhoso, não vamos ficar presos a uma coisa só sempre. O que é bom para você
não necessariamente é bom para o seu cão. Olhe o que é bom para o seu cão primeiro, sempre. Muito obrigado. Boa noite. Mais uma aula, uma super aula. Valeu, Elisângela. Valeu, Luiz Roberto, Elizabeth, que deram tchau agora. Tchau, Babi. Um beijão. Até semana que vem.